esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. E mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados dizendo: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Num tempo de silêncio profundo, também vocês, crianças, agora no silêncio, rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo ao Espírito Santo que nos faça compreender tudo o que essa palavra hoje nos revela. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos com Jesus há vários domingos, num enfrentamento muito importante da vida e missão de Jesus, o seu diálogo com os sumos sacerdotes e os anciãos do povo. Em Israel existia um conselho até muito importante, que tinha o poder de tomar decisões sobre muitos temas, que era um conselho popular. Cada aldeia, cada povoado, cada bairro de uma cidade nomeava o Conselho dos Anciãos, que era um grupo de homens mais velhos, idosos, considerados assim a fonte da sabedoria. Era uma instituição comum. E os sumos sacerdotes, que era uma instituição religiosa no templo. Jesus dialogando com esses dois grupos. Já vimos Jesus falar com os sumos sacerdotes aquela parábola do pai que tinha 2 filhos,
disse ao primeiro: vai trabalhar na minha vinha. Ele falou: eu não vou, mas depois mudou de opinião e foi. Lembra? Disse ao segundo: vai trabalhar na minha vinha. Ele falou: vou, e depois não foi. Jesus perguntou aos sumos sacerdotes e anciãos: quem deles fez a vontade do Pai? Os anciãos responderam: o primeiro. E aí Jesus disse a eles: na verdade, as prostitutas e os cobradores de impostos vão entrar antes de vocês no reino. O texto de hoje é praticamente aquela conclusão de 4 domingos atrás. Depois Jesus contou a parábola do patrão que saiu vários momentos do dia convidando trabalhadores para sua vinha e pagou todo mundo a mesma moeda. Provocou um ciúme nos que começaram a trabalhar de manhã. Um homem que tinha uma terra, preparou a terra, plantou uma vinha, construiu uma torre, um lagar, cercou-a, arrendou e foi embora para o estrangeiro, e depois mandou empregados vir buscar o fruto no tempo certo. Esperava que ela produzisse uvas boas e produziu uvas azedas. Os empregados não devolveram os frutos. E agora essa parábola de hoje tão delicada. Vamos lá comigo? No seu folheto número 9, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 1 até o versículo 14. Peguem comigo. Esse texto vai exigir da gente um pouco de recordação ao que nós já vimos, e hoje encerra a conversa de Jesus com os sumos sacerdotes e fariseus. Domingo que vem vão ser outros com quem ele vai conversar, que vão procurar Jesus muito preocupados, porque Jesus, falando com os sumos sacerdotes e os anciãos, deu conta de fazê-los calar. Vamos ver como é que Jesus fez calar esses dois grupos? E o que é que ele disse e diz para nós hoje? Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: juntos, o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. Pronto. A parábola de domingo passado era da lavoura de vinha, que os vinhateiros não queriam devolver o fruto. De domingo atrasado, os empregados que foram contratados na primeira hora, que não aceitavam pagar o mesmo para os últimos. Hoje, a parábola, Jesus compara o reino de Deus como um rei que prepara a festa de casamento para o filho, mas os convidados não querem ir. Todo mundo aqui gosta de festa. Todo mundo gosta de comer e beber numa festa. Poucos gostam de fazer festa, mas de ir em festa quase todos. A parábola de hoje vai ensinar a gente a como receber os outros na casa da gente e como aprender a ser recebido numa festa. Desde como receber o convite. Se você pegar o Antigo Testamento, várias vezes no Antigo Testamento, sobretudo no livro dos Salmos, se referem a Deus como o Rei, o Senhor, aquele que governa todas as coisas. Então, o Rei que preparou a festa de casamento é o Divino Pai Eterno. O Filho, para quem o Pai prepara uma festa de casamento, é Jesus. E os convidados primeiros são os sumos sacerdotes e os anciãos, e também nós, que podemos nos colocar na lista dos convidados, e devemos hoje fazer um exame de consciência de como é que nós nos comportamos diante dos convites que o Divino Pai Eterno faz para nós, para as festas e para as alegrias dele. E que festa é essa
que casamento é esse do filho? E em que consiste não aceitar ou recusar o convite que o Pai Eterno faz para a gente participar da festa? As festas de casamento no tempo de Jesus eram festas que marcavam muito a família. Geralmente, os parentes e os amigos vinham de longe, armavam na beira de um córrego lá perto de uma fonte, ou ao redor da casa do pai do noivo, do pai da noiva, as tendas, as barracas, ficavam vários dias convivendo, visitando a família, fazendo gambira, e a família ia preparando o casamento, e dizia para os convidados: vocês ficam por aí, quando estiver perto, eu aviso para todo mundo que hora que vai ser, que momento que vai ser o casamento. E ficava aquela muvuca boa, abençoada, de muitos dias de convivência. Então, os convidados estão pré-prontos, estão próximos, vão ser recordados: olha, vai ser tal hora, e os convidados não querem ir. Vamos ver? Versículo 4. O rei mandou outros empregados, dizendo: juntos, vai-lhes. Dizei aos convidados: já preparei o banquete. Presta atenção em que consiste o banquete. Veja: os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para a festa. Festa de casamento na Bíblia é símbolo da alegria definitiva da comunhão de Deus conosco, nós com Deus e nós uns com os outros. Pegue rapidamente o início da primeira leitura para ver como é que Deus convoca a gente para a festa. Profeta Isaías, capítulo 25, versículo 6 de Isaías: o Senhor dos exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias. Leia: regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Fala em vinho duas vezes. A gente até entende o significado da bodas de Caná, que acabou o quê? O vinho. Pronto, volte ao Evangelho. Primeiro convite: o rei prepara tudo, os empregados avisam, os convidados não querem ir. Segundo convite: o rei manda outros empregados. Talvez ele pense assim: não, eu estou precisando de empregado um pouco mais entusiasmado para chegar, inflamar o coração dos meus amigos, dos meus parentes, e dizer para eles o tanto que está bonita a festa, os bois, os animais cevados, a bebida que foi preparada, o trem está bom demais. Os empregados que eu mandei primeiro devem ter chegado e falado assim: moçada, vamos embora, a festa vai começar. E ninguém quis vir. Talvez foi a qualidade do convite que não convenceu. Aí o rei investe em convidados um pouco mais preparados, mais qualificados, e diz: moçada, o trem está bom, já foi abatido os animais cevados, os bois, tudo está pronto, tem vinho, tem comida e bebida para todo mundo. Oba! Irmã, irmão, o reino de Deus, o reino dos céus é como uma festa. A nossa experiência de Deus, a nossa experiência na fé, a nossa relação com Deus na religião e no culto deveria ser uma experiência de quem vive um ambiente de festa na relação com o Divino Pai Eterno. Amém? A nossa experiência de fé e de culto, longe de ser um peso, uma obrigação, um medo, uma dúvida que se eu não for, não vou receber a bênção e não vou conseguir as coisas que eu quero, a nossa experiência de fé deveria ser a experiência de quem vai para a festa, de quem vive a alegria da festa. Para a catequese isso é dificílimo aplicar essa linguagem para a meninada. A relação com o Pai Eterno é uma relação de festa e não de peso. Mais do que pecado não ir à missa, dizia uma professora minha: olha, antes de ser um pecado não ir à missa no domingo, é uma burrice. Isso é um bom argumento para a catequese.
Vamos lá? Então, tudo pronto, venham. Versículo 5, a reação dos convidados. 3 tipos de reação dos convidados que vai pegar muito e mexer conosco agora. Sobretudo depois de um feriadão prolongado, que não é nem feriadão, é dia santo de guarda da nossa padroeira do Brasil. Que não é feriado, é muito diferente de feriado. Nós católicos, bando de besta, fraco, xoxo, deixamos os nossos dias santos de guarda serem transformados em feriado. Vamos ver? Versículo 5, leia. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. Se você pegar na sua Bíblia hoje ainda, antes de dormir, e for lá no capítulo 14 de Lucas, Lucas conta essa história de uma maneira um pouco diferente, mas o evangelista Lucas conta que são 3 tipos de reação. O rei manda o convite e um empregado reage assim: ô meu amigo, acabei de comprar um campo e estou indo para ele, não posso ir, estou indo para a chácara. Outro que recebe o convite fala assim: meu amigo, fala para o rei que eu acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo testá-lo. É o mesmo que comprar hoje um carro novo ou uma moto, né? Estou indo testá-lo. Outros dizem assim: fala para o rei que eu acabei de me casar, já estou num clima de festa aqui, não vou nessa festa não. Então, Mateus acentua 3 tipos de reação: a turma que vai para o campo, a turma que vai para os negócios e a turma que agarra os empregados, bate e até mata, mas diz: não vem me falar nesse negócio de festa de casamento do rei, casamento do filho dele, banquete, que eu não quero nem ouvir falar nessa porcaria, e mata os empregados. Que festa é essa? Bom, toda Sagrada Escritura, toda Bíblia, é o livro, a gente diz na fé católica, o autor da Bíblia é Deus, que através de homens escreveu a Sagrada Escritura. Toda a Bíblia e toda a Sagrada Escritura é, na verdade, bilhete de Deus convidando-nos para voltar a uma relação de comunhão e de confiança com Ele, desde Adão e Eva. A Bíblia consiste nisso. A Bíblia é argumento de um Deus mandando o bilhete e recado para a gente: vem, volta, vamos, procura o Senhor, participa, arrepende, volta, Deus te quer bem, Deus te ama. A Bíblia inteira é isso. Deus querendo estabelecer conosco uma relação de aliança. Na Bíblia, os profetas Oséias e o profeta Amós comparam a relação do povo de Israel com Deus como uma relação de uma esposa e de um esposo. O profeta Oséias, inclusive, compara Israel a uma prostituta, a uma mulher, uma esposa que era muito bem tratada e que abandonou o marido e se prostituiu. O profeta Oséias é o profeta mais brabo que tem nessa linguagem da infidelidade nossa. Vocês podem depois dedicar-se à leitura do profeta Oséias e do profeta Amós. São os que usam essa linguagem. Nós, o povo da fé, hoje a igreja, chamado a ser a esposa do Cordeiro, a esposa de Cristo, mas que muitas vezes nos comportamos como uma esposa infiel que se tornou prostituta. A relação de Deus é uma relação de amor. O ritual do casamento na Bíblia consistia no seguinte: reunia a família, ficava vários dias preparando, esperando os convidados. Depois, num certo momento, alguém avisava: olha, vai ser amanhã à noite, ou depois de amanhã à noite, todo mundo se reúne tal hora, no pôr do sol vai ser o casamento. O casamento consistia em todo mundo se reunir perto da casa da noiva ou do noivo. Entrava para a sala da casa os pais do noivo, os pais da noiva, o noivo e a noiva, a aliança e a taça de vinho. Proferia a oração de bênção do casamento.
trocava as alianças, os pais davam a bênção, os noivos faziam diálogo aceitando um ou outro, trocava aliança, brindava aquele cálice, deixava o cálice cair, sinal da aliança, que nunca ninguém vai poder provar desse cálice que só o noivo e a noiva provou. Isso é único, é nosso. Bonito, né? É só nosso, ninguém. Por isso se quebrava a taça. Ninguém participará desse cálice, dessa intimidade nossa. Por isso se quebrava o cálice com um pouco de vinho. Aí tinha um ritual em que o noivo e a noiva subiam para o andar de cima, para o quarto. Ou, se era casa térreo, ia para os aposentos, para o quarto de núpcias. E a família ficava cantando, dançando, fazendo festa, até o momento em que o noivo e a noiva apresentavam o lençol manchado de sangue, porque houve a primeira íntima união do casal. Isso era o selo da primeira intimidade do casal. Para a fé católica e para a igreja católica até hoje, a consumação do sacramento do matrimônio não é o ritual aqui na igreja. Isso aqui é uma das etapas. Para a Santa Igreja Católica, a consumação do sacramento do matrimônio acontece quando, depois do rito da celebração na igreja, o casal tem a primeira íntima união, que hoje em dia já dá para entender que a maior parte dos casamentos não tem nem casamento, que a intimidade já foi lascada muito antes. Então, e aí quando o noivo trazia o lençol, era uma festa, se cantava, se louvava, pronto, selou a aliança, iniciou uma nova família, um novo lar, e aí era festa. Agora, Jesus está conversando com os anciãos, com os sacerdotes, está falando da história de um rei que preparou a festa do casamento do seu filho. Vamos trazer isso para a relação com Jesus. Olhe para a cruz. Na cruz, Jesus é o noivo que estabelece uma relação espiritual com a sua igreja. Despido de suas vestes, morre violentamente, é envolvido em faixas e sepultado. Na quinta-feira santa, Jesus institui a Eucaristia e diz para os apóstolos: a partir de hoje, quando vocês quiserem a minha presença, vocês tomem o pão de graças, partam o pão, tomem o cálice de graças, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Então, Jesus chama a Eucaristia de cálice da aliança, referindo-se à sua oferta na cruz como a oferta da aliança, da nova e eterna aliança. Quando na madrugada de domingo da ressurreição, Maria Madalena vai ao túmulo, encontra o túmulo aberto, os anjos avisam que ele ressuscitou. O discípulo amado e Pedro entram no túmulo e vê os lençóis dobrados, abrem o lençol, o santo sudário, e está lá a marca do sangue de Cristo, significa: aconteceu a aliança dele conosco. O quarto de núpcias está vazio. O noivo ressuscitou, os lençóis dobrados e enrolados. A vida chegou. Então, a relação de Jesus com a igreja é a relação de casamento do filho do rei. Nós somos a esposa, ele é o esposo. E essa aliança foi estabelecida no preço do seu sangue derramado na cruz. Amém? Essa aliança é nova, eterna. Essa aliança, ela jamais é rompida. É uma oferta definitiva no sangue dele. E ele nutre a esposa. Ele alimenta a esposa de afeto, oferecendo a sua carne como comida e o seu sangue como bebida no altar. Entendido? Bonito, né?
Jesus e a Eucaristia merecem uma salva de palmas, bem forte, bem bonito. Agora, a pergunta é: como é que nós respondemos ao convite do Divino Pai Eterno para participar da festa das núpcias? Nós não vamos à missa, por quê? Porque vamos para o campo, para a chácara. Comprei uma chácara, comprei um campo. Meus amigos compraram uma chácara. Ficar nesse calorão em Canedo não dá. Nós vamos para a roça. Os dias santos e até a Semana Santa nós profanamos e fazemos um feriadão emendado, bebendo cachaça e comendo, escutando as porcarias das músicas horrorosas e o lixo cultural que o mundo enfia goela abaixo em nós. Nós transformamos o domingo, o dia do Senhor, como o primeiro dia da semana, o dia primordial, o Dominus Die, o dia do Senhor. Nós transformamos o domingo em fim de semana. E o convite para participar da Santa Missa nós transformamos numa coisa que a gente não dá o menor ouvido. Ou eu tenho que ir para o campo, que significa eu tenho que ir por prazer, para diversão, para distração. Está entendendo, crianças? Adolescentes, estão entendendo? Está entendendo? A diversão é a minha prioridade, o meu bem-estar. Eu trabalho, dedico tanto da minha vida, eu mereço meu bem-estar, meu conforto, recompor minhas forças. De cada 30 meninos da catequese, as catequistas perguntam na terça-feira quem foi para a missa. 1 ou 2 veio para a missa. Pergunta por que não foi? Porque nós fomos para a chácara, nós fomos passear, nós fomos para o clube, não é? Nós fomos para a casa de um parente, de um amigo, não foi. Ou então, minha mãe estava mexendo com os negócios lá, meu pai estava mexendo com os negócios lá. Não dá, não tem como a gente ir à missa todo domingo, não tem como. Então, ou a gente está aproveitando no bem-estar do campo, ou a gente está transformando o dia do Senhor em dia de trabalhar, arrumar a casa, organizar as coisas em casa, deixar tudo pronto, porque a semana vai ser puxadíssima. Isso existe? E isso agrada ao Senhor? Claro que não. Ou, na pior das hipóteses, quando a mãe, na maioria das vezes são as mães, não é? As avós, a sogra, a mãe que diz: filha, filho, vocês têm vivido uma vida corrida demais, vocês saem todo fim de semana, vocês precisam ir à missa, acha um espaço para vocês participarem da missa, não espera as coisas piorarem para ir à missa não. Os pais e mães dizem isso para os filhos? E eles aceitam isso? Eles agarram, sufocam, apedrejam, matam e falam: pelo amor de Deus, não vem me dar lição de moral, querer dizer para mim que eu tenho que fazer não. E na maioria das vezes, o argumento é: eu ir à missa para aguentar aquele trem enjoado, aquela coisa chata, aquele padre, aquele calor, aquele banco, aguentar aquele sermão. Essa é a razão que os nossos filhos acham para dizer, para sufocar o pai, a mãe, o sogro, a sogra, e falar: não vem me dar lição de moral, me chamando para esse negócio de reza não. Nossa resposta ao banquete do casamento do filho do rei é uma resposta ingrata. Nossa prioridade é, primeiro, ir para o campo, que significa o bem-estar, ou o clube, ou a piscina, ou o churrasco, ou ficar lá em casa mesmo escutando música, e vendo TV, ou na internet, e tuque, até matar os vizinhos e a paciência dos vizinhos. Nossa prioridade é o bem-estar, ou os negócios, ou fico na minha, não vem me chamar, me convidar para isso. Vamos ver qual é o fim de quem se comporta assim? Onde nós vamos parar? Vamos ver? Tomem lá. Versículo 7. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. De fato, no ano 70 depois de Cristo, Jesus morreu em 33, ressuscitou e foi para o céu.
e no ano 70 Jerusalém foi invadida, incendiada e o templo foi destruído. Jesus aqui está dizendo uma profecia para os sacerdotes e para os anciãos: olha, a cidade de vocês vai ser incendiada, vai ser tudo destruído, porque vocês não respondem ao convite que o Pai Eterno faz para a festa de casamento. E até hoje o templo de Jerusalém está destruído, não há culto no templo de Jerusalém, porque o culto agora da relação de Deus conosco é a Santa Missa, é a Eucaristia. Vamos ver? Versículo 8: em seguida o rei disse aos empregados, todo mundo, brada: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Irmã, irmão, estenda sua mão aqui para a cruz de Jesus. Como nós vamos falar daqui um pouco, antes de receber a comunhão, de receber Jesus no seu corpo e sangue, digam comigo: Senhor, Senhor, eu não sou digno desse convite, mas eu te peço, não desista de mim, não me abandone na minha ignorância, no meu desejo de distração, de diversão, de negócios, de trabalho. Jesus, não permita que eu seja um convidado indigno. Salva-me, Senhor, por seu sangue, por sua cruz. Salva-me da dureza do meu coração, em não responder ao convite, para o banquete da Eucaristia, da aliança do Senhor com a sua igreja. Amém. Os convidados não foram dignos dela. Como é que o rei vai tratar então, já que os convidados não foram dignos dela? Ele continua dizendo, leia, versículo 9: portanto, ide e convidai até as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para a festa todos os que encontrardes. Encruzilhadas dos caminhos. Olhe para a cruz. A palavra encruzilhada vem de cruz. A cruz é uma encruzilhada. É onde se unem os dois caminhos. A gente diz, o caminho da terra para o céu e o caminho do braço da cruz, que põe todos nós abraçados no convite e na participação da festa. A cruz é a encruzilhada vem de cruz, é o cruzamento de duas estradas. Que na nossa linguagem, os que eram pregados na cruz também eram pregados perto de uma encruzilhada, para que todos que passassem pudessem ver que os malfeitores foram pregados na cruz. Aprenda, não vai para o caminho errado que esse tal de Jesus foi, que você pode parar aqui. Não vá nesse caminho de amor, de perdão, de compaixão, de misericórdia, que você vai ter o mesmo destino de bandido, de criminoso. Entendido? Então, encruzilhada, quando você, pai e mãe, chega num amigo, no pai e na mãe, liga chateado, fala: mãe, reza por mim, padre, quero pôr na intenção da missa pelo meu filho, já está com 19, com 20, 25, 30, 35, 40 anos, e meu filho está numa encruzilhada. O que está querendo dizer? O que significa a encruzilhada? Não encontrou o caminho. Ele está, na verdade, a encruzilhada, que a gente chama também de trevo, é o lugar onde tem caminho para vários lados, não é? Mas há uma dúvida enorme: para qual lado eu devo dirigir minha vida para encontrar a felicidade? Para qual rumo eu vou encontrar o que me realiza? Os convidados já falaram: não, o que eu curto mesmo é para a zoeira, ir para a roça, ligar o sonzão, cerveja, cachaça e churrasco, isso é o que me descansa. Outros dizem: não, o que me descansa é trabalhar, os negócios, eu tenho uns sonhos aí, uns projetos aí, quero conquistar tal coisa, o meu negócio é trabalhar, organizar minha vida, fazer minhas economias.
não é? Os outros convidados já encontraram o caminho que eles acham que trarão para eles a felicidade. Quando a gente diz: padre, minha filha está com 38 anos, meu filho com 42, padre, relacionamento nenhum não dura, profissão nenhuma não dura, já começou tanta coisa na vida. Gente, e eu estou assustado demais, porque cada dia aumenta o número de homens e mulheres assim. Que antigamente, na minha época, isso era suportado até os 25 anos, o cara era considerado velho demais, ou velha demais para não ter achado um rumo. Nós mais velhos não era assim? Hoje, os rapagão e as rapagonas estão com 38, com 40, 45, 48, comporta e se veste como se fosse rapazinho e mocinha, e está começando uns trem aí. Tá ou não está assim? E na maioria das vezes, inicia tantos sonhos financiados pelo pai e a mãe, o vô e a avó. Eu já disse isso na pregação e repito, eu observo essas salas comerciais aqui perto da igreja. A quantidade de vezes que alguém vem, aluga, quebra tudo e reforma, monta um trem. Fica 3 meses, fecha tudo, abandona tudo, fica lá a sala comercial mais 4, 5 meses fechada, vem um outro, idealizando e sonhando, quebra tudo, reforma tudo, e lá vai material de construção para as nascentes de Senador Canedo, porque vai tudo para aterrar as nossas nascentes. E esses sonhos todos, às vezes eu olho e penso assim, gente, mas quem tem dinheiro para fazer uma reforma desse tamanho, e depois abandonar, esse dinheiro não deve ter sido ganhado com sustento. Eu já tive o capricho, o zelo de ficar mais por dentro das situações. Muitos desses projetos de aluguel e de montar e reformar a sala, quem financia é o pai, a mãe, um irmão que empresta o dinheiro. Isso existe? Pede conta num serviço estável, numa profissão estável, mas acho que está ganhando pouco e não quero que ninguém mande em mim, quero ser livre. Pede conta, pega o dinheiro do acerto de conta todinho, torra numa reforma e acaba, e tem que começar do zero, ou entra em depressão e começa a tomar remédio controlado e fica longos anos vivendo à custa do velho e da véia. Isso existe? Encruzilhada. O Senhor hoje fala que o remédio para quem está na encruzilhada é aceitar o convite para participar da Santa Missa, da Eucaristia. É a resposta sua a um chamado. Sai da encruzilhada. A encruzilhada é símbolo do adolescente, imaturo. É próprio do adolescente ser imaturo emocionalmente. Está sempre intenso, querendo demais uma coisa. Agora daqui 5 minutos ele não quer nada daquilo que você desmantelou o mundo para fazer a vontade do adolescente. Daqui um pouco ele quer outra coisa completamente diferente. A encruzilhada é símbolo da imaturidade do adolescente. Que essa fase é até saudável que ela exista, mas passou dos 19, 20 anos, sai da adolescência, começa a arrumar, começa a suar, começa a pagar a conta. A encruzilhada é símbolo da dúvida, da insegurança, da imaturidade. É símbolo da pessoa que fica esperando, dizia o meu pai no ditado, esperando um cavalo passar arriado para tocar a vida. E espera, e espera, e espera, e espera. Quando passa um cavalo arriado, é porque já derrubou um lá atrás e ele monta e daqui um pouco ele vai ser o próximo, está quebrado na beira do caminho. Porque cavalo arriado não anda de graça assim pelos caminhos. Tá claro? Sai da encruzilhada hoje. Você pode dizer, não, mas eu tenho um serviço bom. E Jesus pode dizer, profissionalmente você está bem, mas emocionalmente você é imaturo, inseguro. Você não consolida internamente sua maturidade emocional, afetiva. Não, eu tenho um relacionamento bom, estável. Hoje nem chama de casamento mais, né? Pensa. Aí Jesus fala, é verdade, você tem uma estabilidade emocional, mas espiritualmente você é imaturo, você está numa encruzilhada, você está sempre começando e não continuando, você está sempre imaturo. Tem muitos tipos de encruzilhada, profissional, moral, ética, espiritual, afetiva. Tem muitos tipos de encruzilhada. Pode ser que alguns de nós estejamos num punhado delas. E o Senhor manda o convite, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Pode pegar pesado? Encruzilhada também é chamado de
o lugar onde ficam as prostitutas e os gambireiros. O gambireiro sempre querendo tirar vantagem numa gambira, pegar a situação do aperto do outro para tirar um lucrinho. Gente que não tem profissão estabelecida, estável. Jesus manda ir lá pegar o povo que não tem estabilidade em nada. Chama quem está na encruzilhada para a festa. Vai ser o remédio para os que estão na encruzilhada. Versículo 10. Vamos lá? Ver como é que quem está na encruzilhada deve responder. Também não é simples não, tá? Só receber o convite e sair correndo. Veja. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Lá no capítulo 7, 8 e 9 de Mateus, ele falou do joio e do trigo, lembra? Maus e bons. Relembra o joio e o trigo. Leia. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Irmã, irmão, quantas missas hoje celebradas no mundo inteiro, quantas eucaristias celebradas e quantos convidados não responderam ao chamado do rei para a festa de casamento do seu filho. Inclusive os nossos meninos da catequese, porque o pai e a mãe põem os meninos na catequese, porque a avó fica zoando na cabeça, põe esse menino para fazer primeira comunhão, põe para fazer primeira comunhão. Ou o menino, a menina está começando a ficar meio mala lá na escola, para não ficar mala, não virar bandido de vez, põe na catequese que é para ver se corrige. Mas não é para mandar o menino para a igreja, para vir estabelecer uma aliança nova e eterna com o Senhor, porque não tem aliança nova e nem eterna, ela dura o enfeite e o flash da foto para o dia da primeira comunhão. No domingo seguinte não tem mais ninguém da catequese. É assim, catequistas da irmã Sueli? Não quero pressionar as catequistas da paróquia que têm feito um serviço generoso, mas nós também temos que mudar nossa linguagem na forma de convidar. Nós temos que melhorar nossa abordagem para o convite. Veja quantas vezes o rei mudou de estratégia, mudando os empregados que convidam, não foi? Ele vai mudando, olha, vai mudando os catequistas, tem que mudar os catequistas, não está dando certo, vamos aperfeiçoando os catequistas, vamos qualificar, vamos mandar gente com poder de arguição, de argumento, que traga gente que responda à altura do que é a festa de casamento. A sala ficou cheia de convidados. Só que agora tem um problema, versículo 11. O negócio vai pegar é agora, tome comigo. Quando o rei entrou para ver os convidados, leiam. Observou aí um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Todos? Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Ai, 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 que é esse traje da festa, Jesus? Continua? Mas o homem nada respondeu. Continua? Então o rei disse aos que serviam: Amarrai-o os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Opa! O convite é para todos, mas escolhidos são poucos, porque são poucos que dão uma resposta à altura que a importância e o tamanho da festa pede. O traje da festa. O convite é gratuito, mas o convite tem também uma resposta exigente. O traje da festa. Que traje da festa é esse? Para nós católicos a resposta do catecismo é simples. Ninguém pode receber a Eucaristia, o corpo e sangue do Senhor, participar do banquete eucarístico, se não passou pelo sacramento do... Está gravando na internet, responda, senão fica feia a igreja que não sabe isso. Ninguém participa
do banquete da Eucaristia, da aliança nova, eterna e definitiva, sem passar primeiro pelo traje, pelo sacramento do batismo. Então hoje é dia de você recordar o seu traje do batismo. Hoje é dia de você perguntar: eu fui convidado, eu fui chamado, mas eu fui escolhido. Eu estou aqui com o traje do meu batismo? Eu participo da Santa Missa porque respondi ao convite do Senhor. E antes de vir para a festa, eu estava lá na encruzilhada da vida. Um empregado do Senhor, os pregadores, me anunciou que tem uma festa. Eu fiquei tão feliz de ser chamado para a festa e pensei: eu tenho que sair dessa encruzilhada, desse lugar de dúvida, de insegurança, de incerteza. Já que o Senhor, o Rei, me chamou para essa festa, eu preciso dar uma resposta à altura do que é essa festa. Eu não quero ir para essa festa com a mesma roupa e o mesmo traje da gambira e da prostituição. Amém? Eu quero ir com outra veste. De um gambireiro que passa a lábia nos outros, trapassa os outros, ou uma prostituta. Eu quero ir para essa festa, mas eu quero passar pela água do batismo, eu quero passar pelo banho no sangue do Cordeiro, eu quero passar pela vida nova do ressuscitado, a água da fonte do batismo, a vida da ressurreição. Eu quero chegar nessa festa e dizer: Senhor, eu não sou digno, mas o Senhor me achou, o Senhor não desistiu de mim, o Senhor me encontrou nas encruzilhadas desta vida, o Senhor chamou-me, o Senhor escolheu-me, o Senhor lavou-me. Estou aqui, obrigado, Senhor. Dê uma salva de palmas para Ele que te chamou e te escolheu. Um grito de amor ao Senhor. Agora, não pense que porque você foi chamado e escolhido, vai ser só coisinha bonitinha na sua vida não, tá? Tem pancada. Nós não podemos nunca entrar na segunda-feira sem ao menos a primeira parte da segunda leitura. Tome lá comigo. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12. A partir de hoje você vai mudar seu conceito de cristão. A partir de hoje você nunca mais vai poder ser manipulada e manipulado por esse discursinho enganoso dos pregadores daí. Vem para a igreja, dê o dízimo e a oferta que você vai ganhar sua bênção. Essa é a maldição moderna que nega o Evangelho. Paulo, apóstolo do Senhor, diz assim para mim e para você, ele que respondeu ao chamado, ele que foi escolhido, ele ensina a gente a comportar-se como alguém que vive com o traje da festa. Leia: irmãos, sei viver na miséria e sei viver na abundância. Leia: eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade. Brada: tudo posso naquele que me dá levanta força. sua mão para o alto e brada de novo o versículo 19. Brada: tudo posso naquele que me dá força. Esse é um dos versículos mais manipulados por nós pregadores. Irmão, aleluia, amém. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me dá força. A partir de hoje você vai falar assim: ah, tudo posso, mas tudo posso não só mudar as situações, porque tem situações que não tem como mudar não. Tudo posso naquele que me dá força, tudo posso mesmo, inclusive viver na miséria, inclusive viver na abundância, inclusive viver na fartura ou viver passando fome. Tudo posso, inclusive tendo de sobra ou sofrendo necessidade. Tudo posso. Na pregação de hoje,
nós os pregadores falamos do poço só das coisas boas, não é? Na fartura, na abundância, não é? Nós não incluímos na miséria, na escassez, na fome, nós não incluímos isso. E por isso nós somos um povo de batizados, com tanta alegria de pertencer à igreja, mas quando vem isso aqui de probleminha, a gente joga o batismo e a fé fora, e batiza em 8 igrejas, 10 igrejas, porque a gente quer um batismo, uma veste que não me deixa ter problema nenhum com nada. E os pregadores ainda falam que se você está enfrentando problema, é porque você não batizou na igreja certa, e não está dando dízimo na igreja certa. E os trouxas vão lá, quando a própria palavra de Deus não mente e não engana. Pelo fato de você aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, pelo fato de você ter sido convidado e escolhido, pelo fato de você ter passado por um outro traje, não quer dizer que em sua vida não haverá momentos em que você terá miséria, abundância, fartura ou fome, de sobra ou passando necessidade. O tudo posso significa, a partir de hoje existe uma realidade nova, tão profundamente enraizada em mim, dentro de mim, uma relação tão íntima e profunda com Deus, que nenhuma situação boa ou ruim fora de mim vai mudar a estabilidade e a convicção que move minha vida. Amém? Aleluia. De verdade. Irmã, irmão, o apóstolo diz uma coisa que mexeu muito comigo essa semana. Eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação. É para isso que a fé serve. A fé nem sempre tem poder de mudar as situações, mas a fé jamais vai fazer você incapaz de enfrentar as situações. Amém? De verdade, de verdade, de verdade. Levante a sua mão para a cruz e diga comigo: Senhor, Senhor, pelo poder da encruzilhada, pelo poder da encruzilhada, da sua cruz, onde o Senhor ofereceu, sua vida, seu corpo, seu sangue, como remédio, para as minhas fraquezas, para a minha ignorância, Senhor, pelo poder da sua cruz, dá-me a graça, de aprender a sabedoria das coisas do céu, a sabedoria do reino de Deus. Eu quero saber viver na fé, enfrentando qualquer situação. As situações não vão me dominar, mas eu vou enfrentar qualquer realidade com a autoridade da fé, com a força da sua palavra, do seu amor. Obrigado, Senhor. Eu vou aprender a viver de uma maneira nova, a autoridade da fé. Põe a mão no seu coração. Estabeleça agora um profundo diálogo com o Senhor. Imagina o Pai Eterno, o Rei, o dono da festa, chegando aqui na igreja, olhando cada um de nós, cada uma. Imagina o Pai Eterno chegando perto de você, sentando do seu lado, pondo a mão no seu ombro e dizendo para você: que bom que você aceitou o convite, que bom, eu te escolho hoje para participar de uma alegria que o mundo não conhece. Que bom que você saiu das encruzilhadas, rompeu com o tempo da dúvida e da confusão. Que bom que você aceitou vir participar do banquete das núpcias do meu filho. Eu te escolho. A partir de hoje, eu vou te ensinar o segredo de viver em qualquer situação. Nunca
nunca mais você vai viver tempos da sua vida nas encruzilhadas deste mundo. Eu vou cuidar de você, vou te alimentar, te nutrir, te orientar, te dar o meu Espírito Santo que vai te iluminar e te guiar nos caminhos, nas decisões, nos compromissos que você vai assumir a partir de hoje. Eu vou te conduzir, te alimentar com o corpo e o sangue do meu Filho. Eu vou te guardar, te proteger. Fale com o Senhor, renove a sua aliança com Ele, eterna, definitiva aliança. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar. Toma tua direção. Sim, ó, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. Teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões pra te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Vamos cantar? Podes reinar. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reze comigo, Senhor. Senhor, A Eucaristia a Eucaristia é o banquete do reino, é o banquete do reino, da aliança da aliança entre o seu Filho entre o seu Filho e a sua igreja. e a sua igreja. Uma aliança nova, Uma aliança nova, eterna, eterna, que jamais se romperá. que jamais se romperá. Jesus, Jesus, Filho amado do Pai, Filho amado do Pai, somos a igreja, somos a sua esposa. a sua esposa. Obrigado, Senhor, Obrigada, Senhor, por nos cercar por nos cercar de tão grande amor, de tão grande amor, zelo e carinho, zelo e carinho, e nos guardar e nos guardar sob o seu sangue. sobre o seu sangue. Obrigado, Jesus, Obrigada, Jesus, por nos amar desse tanto, por nos amar desse amar a tanto, sua esposa amar a sua esposa e dar-se em e sacrifício dar-se em sacrifício por ela. por ela. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. O Senhor, com sua cruz, Com sua cruz venceu venceu e vence e vence as minhas dúvidas, as minhas dúvidas, as minhas incertezas, as minhas incertezas, as minhas fraquezas, as minhas fraquezas, e tira-me e tira-me das encruzilhadas. das encruzilhadas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu aceito o convite do Pai. Eu aceito o convite do Pai. Eu quero ser escolhido. Eu quero ser escolhido. Quero fazer parte Quero
quero fazer parte desta festa permanente. dessa festa permanente. Todos os domingos, Todos os domingos. renovar a aliança Renovar a aliança com seu corpo e sangue, com seu corpo e sangue, sendo o meu alimento, sendo o meu alimento e a sua palavra, e a sua palavra, a minha salvação. a minha salvação. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu te peço Eu te peço agora, agora por todas as pessoas por todas as pessoas que na minha família que na minha família estão nas encruzilhadas. estão nas encruzilhadas. Interceda agora, apresente a Jesus as pessoas que na sua família, no seu trabalho, na escola, na igreja, você sente e percebe que estão nas encruzilhadas, na dúvida, na incerteza, e não avançam, não progridem, nem para enfrentar a escassez, a miséria, nem para enfrentar as dificuldades, elas não avançam. Interceda por elas, reze por elas. Desfaz todas as tristezas, incertezas, desamor. Todos de pé. Deixe o folheto no banco, levante as mãos para o alto e canta, bem bonito, a igreja. Pode ser. Brada, igreja. Senhor Jesus, ó sim. Só vocês. O teu poder, teu povo se encherá. Tá bonito, mais forte. Que bom, Senhor, saber que Põe a mão no seu coração. Reina. Senhor, neste lugar. Põe a mão na cabeça ou no ombro de quem está do seu lado e diz: Reina, Senhor, nesse lugar. mais forte, reina. Reina, Senhor, neste lugar. Amém.